Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e diuturnamente publico neste canal as mensagens bíblicas que Deus nos concede para a evangelização dos não salvos e a edificação dos que já foram salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus contatos sociais. Eu sou muito grato. Estamos meditando na vida de Jó. Jó que viveu há muito tempo atrás. Jó que deve ter sido escrito por Moisés, com as tradições que vieram oralmente e com alguns materiais que ele deve ter consultado. E em Jó nós encontramos um texto que fala muito ao nosso coração, estando no capítulo 5, os versos 17 e 18. Assim lemos na palavra de Deus: Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Deus corrige aos homens a quem ele ama. Em homens estão englobados homens e mulheres e em todas as faixas etárias. Deus nos trata, quando temos Cristo como Salvador, como filhos dele. E a vida cristã é uma educação que Deus nos dá, porque ao longo da nossa vivência, ele vai nos ensinando a sermos a cada dia mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Então ele, como pai, nos trata como pai, não como os pais modernos, que foram ensinados pelos psicólogos de viés marxista a não corrigirem os filhos, dando a eles a oportunidade da criatividade. Mas filhos são pecadores, porque todos nós viemos de uma mesma cepa, viemos de uma mesma fonte, de uma mesma origem. Somos filhos de Adão. E a Bíblia diz: todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Portanto, não há uma criança pura. O único puro foi Jesus Cristo, cuja paternidade não veio de um homem, mas veio do próprio Espírito Santo. Cada um de nós, entretanto, que não somos gerados desta maneira, somos filhos de Adão, sujeitos ao pecado. Mas quando encontramos em Cristo a nossa salvação, Deus então nos trata como pais, disciplinando-nos na medida das necessidades. Eu tenho 3 filhos que, graças ao Senhor, estão crescendo. A minha Ruth tem 10 anos, o meu Josué tem 8 anos e a minha Maria tem 5 anos. Tenho o prazer de chamá-los meus filhos. Mas ainda que sejam meus filhos, eles são pecadores. Precisam de Jesus também. E eu, como pai, tenho a responsabilidade de educá-los. E educar custa caro. Muitas vezes, os meus filhos têm que ser disciplinados para fazerem o que é certo. Por exemplo, quando deixam as lições para fazer na última hora. Algumas vezes eu tenho que fazê-los irem à escola com a lição por fazer, porque não foram responsáveis o suficiente para deixá-las prontas na hora certa. Isso causa problemas? Para eles, sim. E para mim, causa a responsabilidade de ensinar-lhes que nem sempre é tempo. Temos que aproveitar o bom tempo que temos para estudar, para fazer as lições,
E quando chega próximo da hora da aula, não dá mais tempo. Deus nos trata assim também como pais que disciplinam os seus filhos. Porque muitas vezes, prezados telespectadores, há acontecimentos na nossa vida onde Deus nos ensina a sermos mais parecidos com Jesus. Por isso, ele nos castiga. Há muito tempo atrás, um pastor hoje famoso era um seminarista e eu o levei até o púlpito da igreja em que eu pastoreava. E ele ali no púlpito disse: Deus não castiga. Quando terminou o culto, eu o chamei e disse: quem lhe ensinou esta bobagem? E ele disse: os meus professores de teologia. E eu disse: pois eu tenho um professor de teologia muito melhor que se chama a Bíblia Sagrada. E em Apocalipse capítulo 13, na carta de Jesus a Laodiceia, está escrito: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sim, Deus repreende, Deus castiga para o nosso próprio bem. Quando eu deixo os meus filhos tomarem uma nota ruim na escola, eles caem em si e eles descobrem que para terem boas notas terão que estudar mais, terão que se dedicar mais, terão que fazer melhor. E então a produtividade deles aumenta porque aprenderam a lição. Mas ao mesmo tempo, quando eles fazem as coisas corretas, eu os premio. Hoje mesmo, a minha filha fez a lição e ainda ajudou o seu irmãozinho. Então eu a premiei e ela foi para a escola com dinheiro suficiente para comprar um doce ou comprar um salgado. Foi o prêmio que ela recebeu. E quando nós nos submetemos à disciplina divina e acertamos o passo, Deus também nos premia. Deus também derrama sobre nós bênçãos. Primeiramente, fomos encontrados por Ele por livre graça. Nós não merecemos nenhuma bênção do Senhor. Mas o Senhor, se olhar na nossa vida e que nós aceitamos a sua disciplina, Ele nos abençoa de forma maravilhosa. Ele nos edifica, Ele fortalece a nossa fé e Ele faz de nós pessoas vencedoras, que não estão derrotadas ou caídas, mas pessoas que estão vencendo e podem ajudar outras também neste exercício. Portanto, quero recordar o texto, capítulo 5, versos 17 e 18 do livro de Jó. Diz assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Quando Deus nos castiga, à semelhança de um bom pai, Ele mesmo nos conforta, nos consola. Assim como eu faço com os meus filhos. No momento da dura disciplina, são lágrimas. Mas no momento em que a disciplina foi aceita, são alegrias. Portanto, não recusemos a mão de Deus quando Ele, por seu amor, nos disciplinar, nos castigar, nos ferir. Que nós atentemos bem para aquilo que Deus está fazendo, que corrijamos a nossa vida e que acertemos o passo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Santo Senhor e eterno Deus, muito obrigado porque a tua palavra é um manancial de águas vivas, através das quais nós dessedentamos a sede da nossa alma. E hoje, especificamente, com este texto, aprendemos de forma maravilhosa, Senhor, que tu cuidas de nós e que tu nos disciplinas para que sejamos mais parecidos com Cristo. Portanto, Pai, ajuda-nos a obedecermos a tua palavra e, quando necessário, puxe-nos a orelha, Senhor. Castigue-nos para que sejamos crentes melhores
e mais fiéis. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Eu peço a você que envie o link para os seus amigos e os seus contatos. E peço a você que considere ser um missionário ofertante em nosso trabalho. Este canal não recebe verbas de nenhuma entidade. Ele é sustentado pelas orações do povo de Deus e também pelo amor e carinho daqueles que assistem e que querem nos ajudar a manter o trabalho. Se você for uma destas pessoas, o caminho está aqui, através deste Pix, que também é o meu WhatsApp, através do qual você pode falar comigo. Então aguarde a nossa próxima produção e veja as sugestões que estão aparecendo aqui. E eu agradeço por ter assistido a mais um vídeo desta série e mais um vídeo que publico proclamando a mensagem de Deus. Que o Senhor o abençoe. Até a próxima. Tchau.